Houve uma época em que não era preciso ter 1000 cilindros para te sentires livre. Bastava uma Honda CBX 250. Uma moto simples, fiável, incansável, que acompanhou milhares nos seus primeiros quilómetros e em viagens que pareciam eternas. Não era a mais rápida, nem a mais vistosa, mas estava sempre lá, a arrancar, a resistir, a cumprir. Hoje vamos voltar àqueles anos em que conduzir era puro sentimento, para contar a história de uma moto que não gritava, mas conquistou seu lugar como lenda. Tudo começa com a CB250 RS. Esta foi o verdadeiro ponto de partida de toda esta história. No início dos anos 80, a Honda percebia algo fundamental. Nem toda a gente queria correr corridas ou impressionar alguém. Muita gente precisava de uma moto para viver em cima dela. Ir trabalhar, viajar em conta, usá-la todos os dias sem pensar muito. Assim nasceu o RS. A Honda procurava uma 250 que fosse leve, simples, económica e fiável, até mais do que divertida. Por isso escolheu a receita mais lógica possível. Monocilíndrico a 4 tempos, arrefecido ao ar, carburador, árvore de cames simples e zero complicações desnecessárias. Nada de modas, nada de riscos. E embora a Honda CBX 250 RS seja monocilíndrica, conta com 2 escapes devido ao seu design de cabeça com duplo porto de saída. Uma característica técnica avançada para a sua época. Tinha 249 cm3, SOH e aproximadamente 26 cavalos, um peso muito contido, com centro de gravidade baixo e uma manutenção quase inexistente. Não era uma moto rápida nem chamativa e também não pretendia ser. A sua virtude é a outra. Pegava sempre à primeira, mesmo com frio, com pouca manutenção ou depois de semanas parada. Era nobre, dócil e previsível. Precisamente por isso foi tão valorizada. A CB250 RS foi pensada principalmente para a Europa, onde o uso diário da moto era uma necessidade real. Lá ganhou fama como uma máquina honesta, robusta e fiável, ideal para o dia-a-dia. Ele não te fazia sentir como um piloto, mas nunca te decepcionava. E aqui nasce a ideia que muda tudo. Uma motocicleta que não te incomoda, não te surpreende, não te impressiona, mas que também nunca te abandona. A Chilean. A lógica, e não a emoção, é o alicerce direto de tudo o que virá depois. A Honda CBX 250 RS foi muito mais do que uma simples evolução. Foi uma reinvenção total do conceito 250 monocilíndrico da Honda. Se a CB250 RS tinha nascido como uma moto lógica, simples e utilitária, a CBX 250 RS veio para mostrar que essa base podia transformar-se em algo muito mais desportivo, sofisticado e tecnologicamente avançado, sem perder fiabilidade. A Honda percebeu que o mercado começava a pedir algo mais do que durabilidade. Queria prestações, caráter e uma sensação mais próxima de uma moto a sério. A mudança-chave esteve no motor, onde a Honda deu um salto enorme. Abandonou-se o esquema SOHC e adotou-se um DOHC derivado da família XR, incorporando a revolucionária tecnologia RFVC, Radial 4-Valve Combustion. As 4 válvulas estavam dispostas de forma radial, melhorando a eficiência da combustão, permitindo um maior fluxo de ar e uma subida de rotações muito mais animada. Além disso, o design contemplava canais de escape independentes para cada válvula, algo muito avançado para uma 250 de estrada nos anos 80. O resultado foi contundente. A potência subiu até cerca de 31 cavalos às 9.500 RPM, um número impressionante para um monocilíndrico arrefecido a ar da época. A isto juntou-se um detalhe pouco comum, a carburação dupla. Em vez de um único carburador grande, a CBX 250 RS utilizava 2 carburadores que funcionavam de forma progressiva, melhorando a resposta em baixos regimes e oferecendo uma subida de rotação muito mais agressiva. DL. Isto fazia com que a moto fosse dócil na cidade, mas surpreendentemente divertida quando se puxava por ela, aproximando-a do comportamento de uma desportiva leve. No capítulo do ciclo e transmissão, também houve avanços claros.
A Honda incorporou uma caixa de 6 velocidades, permitindo aproveitar melhor a nova potência e reduzindo as vibrações em viagem. O arranque elétrico passou a ser de série, marcando uma diferença enorme face à sua antecessora, que dependia quase exclusivamente do pedal. A parte ciclística foi refinada com uma forquilha telescópica mais estável, um travão dianteiro de disco de 240 mm com pinça de duplo pistão e um conjunto geral que transmitia muito mais segurança a ritmos elevados. Em síntese, a CBX 250R foi a moto que transformou a fiabilidade em desportividade, lançando as bases do que viria a seguir. Já não era apenas uma ferramenta do dia-a-dia, era uma desportiva urbana capaz de emocionar sem deixar de ser Honda. Foi a ponte perfeita entre a lógica da CB 250RS e a personalidade mais moderna que mais tarde viriam a adotar a CBX 200 Strada e, finalmente, a CBX 250 Twister. Uma moto-chave, muitas vezes esquecida, mas fundamental na evolução das 250 japonesas. No início dos anos 90, a Honda percebeu algo que muitas marcas demoraram anos a aceitar. O futuro não estava apenas na Europa ou no Japão, estava na América Latina, na Ásia e em África, mercados onde a moto não era um passatempo, mas sim uma ferramenta para o dia-a-dia. Foi assim que nasceu a CBX 200 Strada. Uma evolução mais conceitual do que a Equica. Menos sofisticação, mais resistência, menos delicadeza, mais tolerância ao abuso diário. O seu motor monocilíndrico de 200 cm3, refrigerado a ar e com um carburador simples, foi pensado para funcionar sempre, mesmo com combustível de baixa qualidade, óleo trocado tarde e manutenção mínima. O chassi era robusto. Sua suspensão simples, porém robusta, e o consumo de combustível extremamente baixo fizeram dela uma opção económica. Ele não buscava velocidade ou emoções fortes, mas sim confiabilidade absoluta. A Strada conquistou sua fama no campo rural. Ruas esburacadas, estradas de terra, calor extremo, chuva, sobrecarga e uso intenso. Era uma motocicleta escolar, uma motocicleta de entrega, uma motocicleta familiar e uma motocicleta de trabalho. Para milhares de pessoas, foi a primeira Honda a sério, aquela que mostrava que uma moto podia ser humilde e, mesmo assim, indestrutível. E em 2001 surge a CBX 250 Twister. Não foi uma revolução, foi algo muito mais difícil de alcançar. A perfeição dos cintos. A Honda pegou na experiência acumulada da CB 250 RS europeia, da CBX 250 RS desportiva e da Strada Global e destilou tudo numa moto pensada para durar décadas. O seu monocilíndrico de 249 cm3, refrigerado a ar e alimentado por carburador, não procurava números espetaculares, mas sim uma entrega de potência suave, previsível e eterna, capaz de funcionar da mesma forma na cidade, na estrada ou em caminhos esburacados. A afinação privilegiava as baixas e médias rotações, reduzindo o esforço mecânico, enquanto o seu quadro, simples mas robusto, e as suspensões básicas estavam desenhadas para aguentar carga, passageiros e o uso diário intenso. Não era uma moto apaixonante, era uma ferramenta fiável. Pegava sempre à primeira, consumia pouco, aceitava manutenção mínima e perdoava erros. Por isso foi moto de trabalho, de estudo, de viagens improvisadas e do primeiro emprego para milhares de pessoas. A CBX 250 com mais de 200 mil km sem nunca abrir o motor, porque não foi desenhada para impressionar, mas sim para acompanhar uma vida inteira. Essa foi a sua verdadeira grandeza, engenharia honesta ao serviço do mundo real. A CBX 250 não foi uma moto de sonho, foi uma moto fiável e graças a ela a Honda criou a Twister. Não é que uma seja melhor do que a outra, são filhas de épocas diferentes. Porque antes de correr era preciso aprender a chegar. A CBX 250 não te prometia emoção, prometia que voltavas a casa e cumpria. E se quiseres conhecer a sua irmã, a CG 125, clica neste vídeo.